Boa tarde para vocês que acompanham a gente aqui na Rádio Novo Tempo. O programa de hoje daqui a pouquinho vai começar. Daqui a pouco a Gisele começa a falar ali. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito pedido. Finalmente o dia dele chegou. Síndrome do pânico. Quem quiser participar, manda um WhatsApp aqui para a rádio ou pergunta aqui no Instagram. Vou ficar quietinha que Gisele já vai falar agora. Olá, boa tarde, 4 horas e 1 minuto, começando mais uma edição do Bate-Papo Novo Tempo. É bom demais esse encontro, não é? Melhor ainda ter você por aqui conectado, participando também. O nosso WhatsApp sempre à sua disposição e durante o bate-papo você pode entrar em contato e a Natasha vai tirar suas dúvidas. Ela que é a nossa convidada de todas as terças-feiras. Natasha sempre com a gente trazendo temas de super relevância, nos ajudando a lidar melhor com as nossas emoções e para, claro, termos uma vida mais leve, né, Natasha? Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os ouvintes, aos internautas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Hoje a transmissão só pelo Instagram. E estamos aqui, isso aí, né, Gisele? Para a gente conversar sobre os temas do nosso cotidiano, sobre os temas da nossa vida. E o objetivo é esse, é contribuir para que a gente tenha uma vida muito melhor, mais gostosa. Isso mesmo. Para você que é novo por aqui e não conhece Natasha, Natasha é coach, psicanalista. Toda terça-feira conversa, vem aqui dar esse bate-papo, esse encontro, esse momento bom aqui no Novo Tempo. E você pode ficar à vontade para interagir com a gente também, né, Natasha? Isso mesmo, pode mandar sua pergunta para o Instagram, do meu Instagram aqui, ou para o WhatsApp da rádio. Isso aí. E o tema de hoje foi indicação dos ouvintes, né? Sim, o tema de hoje foi indicação dos ouvintes, um pedido deles já há bastante tempo. E aí chegou o dia. Hoje vamos falar dessa síndrome que tem crescido bastante. Todos os transtornos de ansiedade têm crescido muito. Outro dia até eu estava conversando com meu professor de psicanálise, meu mestre Aloísio, e a gente estava conversando sobre essa modernidade líquida, esse termo, né, do Zygmunt Bauman, e ele tem esse termo modernidade líquida e até as doenças estão líquidas também. Então antes a gente tinha tuberculose, a gente tinha outras doenças antigamente e agora a gente está vivendo uma era das doenças da ansiedade, as doenças da alma. Depressão e ansiedade são temas sempre corriqueiros aqui, né, Gisele? O estresse, né? O estresse, a gente está sempre falando disso aqui. E quantas doenças derivam desse nosso comportamento ansioso? Então, muitas doenças são doenças derivativas do comportamento ansioso. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade que infelizmente cada vez cresce mais. Em outros programas você já falou da conexão das doenças com as emoções, né? Exatamente, a gente sempre fala aqui, eu particularmente sou daquela linha terapêutica que acredita que todas as doenças têm um fundo emocional, todas as manifestações do nosso corpo, elas são manifestações que têm como consequência as emoções. Então essa é uma linha que eu acredito muito, trabalho muito com essa linha e a gente vai entender exatamente o que tem por trás da síndrome de pânico. Inclusive o Dr. José Ricardo ainda nessa semana ele falou sobre a afta e as emoções, como tá ligada, né? Exatamente, baixa a imunidade da gente, né? E aí tá tudo muito relacionado. Então é isso, a gente está vivendo uma era onde até as doenças têm essa fluidez, elas não são mais doenças tangíveis, a gente não consegue medir no termômetro, por exemplo, são doenças das emoções, são doenças da alma, que elas são refletidas no nosso comportamento, na forma como a gente lida com as questões do dia a dia.
Muito bem, então, para ter mais saúde é aprender a lidar com as emoções, além de outras coisas, né? Mas uma delas é lidar com as emoções. Isso aí, Gisele. E aí esse termo inteligência emocional que surgiu há algum tempo, mas que ainda é mal compreendido. A inteligência emocional, essa habilidade que a gente pode desenvolver de reconhecer a emoção do outro e reconhecer a própria emoção e saber lidar com a nossa emoção quando ela está acontecendo. Então, desenvolver essa habilidade é muito importante. Entender o que nós estamos sentindo, né? Por que eu estou sentindo a raiva nesse momento? Por que eu estou sentindo medo nesse momento? Por que eu estou sentindo isso nesse momento? E às vezes é tão difícil, Gisele, até a gente identificar o que a gente está sentindo, né? Então, inteligência emocional é fundamental. E a gente já tem aquele hábito de ir ao cardiologista, ao ginecologista, né? De fazer os exames em médicos do corpo, e já estamos criando agora o hábito de também fazer esse check-up da alma, das emoções. Então, olha quantas terapias disponíveis, quantas abordagens terapêuticas à nossa disposição. Isso significa que nós estamos sim aprendendo a cuidar das nossas emoções cada vez mais. Muito bem. Inclusive, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 998-27343 para receber um presente do programa, que é a revista Fique Leve, que ela traz também princípios básicos para uma vida com qualidade, onde você vai encontrar o equilíbrio da sua saúde emocional, física e espiritual. Quer receber esse presente? Onde quer que você mora, esteja ouvindo o nosso programa, é só deixar uma mensagem aqui no WhatsApp, eu quero. E a gente vai enviar para você com muito carinho e gratuitamente, tá bom? 998-27343. Vamos ao tema de hoje? Vamos lá. Então já começa explicando pra gente o que é a síndrome do pânico. Então vamos lá. A síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade e ela é caracterizada por sensações físicas. A pessoa tem realmente a sensação, ela é real, uma sensação de morte. A pessoa tem medo de morrer, ela tem medo de perder o controle do corpo, de perder o controle da situação. Então ela tem sintomas que podem ser sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, são os mais comuns. E aí a pessoa entra em crise, vai no médico, o médico pede todos os exames, não consegue identificar nada fisiológico. Mas os sintomas, eles são reais. A pessoa realmente sente aquilo tudo. Então, é um transtorno gerado a partir desse descontrole causado pela ansiedade. Tem muitas pessoas até que realmente acreditam mesmo que vão morrer e fazem muitos exames médicos e nem acreditam nos exames médicos, no resultado dos exames médicos, porque os sintomas são muito reais. E como ela surge? Quais os primeiros sinais aí da síndrome? Ela surge com na maioria das vezes são esses os sintomas. O coração acelera, a pessoa tem dificuldade para respirar, tem pessoas que suam muito, começam a suar muito, e essa sensação de angústia, de dor no peito, de uma sensação onde ela parece que vai explodir, uma sensação onde ela parece que vai perder o controle do próprio corpo. Ou ela acha que realmente vai morrer, uma sensação mesmo de morte. A crise do pânico, ela pode ser confundida com uma crise de infarto? Pode. Muitas pessoas acham que estão tendo infarto. E aí chega no hospital sentindo aquela dor, dá muita dor no peito, porque a dor aqui nessa região do peito é a dor da angústia. Então, a gente tem essa sensação, quem tem a síndrome do pânico tem essa sensação do coração apertado e dói mesmo, sente a dor mesmo, às vezes sente o braço dormente e confunde com uma crise de infarto. Chega no hospital dizendo, se autodiagnosticando
que está infartando. E aí, quando vai fazer os exames, identifica que muitas vezes não tem absolutamente nada no coração. O coração está perfeito, está funcionando normal. E isso é um grande indicador da síndrome do pânico. E é difícil distinguir o que é o que, né? A pessoa que está sentindo, ela acha mesmo que está tendo um infarto. Só consegue distinguir a diferença a partir do exame clínico. Crianças, elas podem ter a síndrome do pânico? Podem, crianças podem ter. Não é muito comum. É muito comum a crise de pânico acontecer na adolescência ou no início da vida adulta. Então, mas crianças podem sim desenvolver o pânico e os sintomas são muito parecidos. A criança fala que está com dor no peito, que não consegue respirar, tem também a sudorese. Então, o sintoma é muito parecido com o sintoma do adulto. Quando alguém está tendo um ataque, por exemplo, como auxiliar, como ajudar a pessoa? Ótima pergunta, Gisele. Num momento desse de crise, é importante... primeiro que você não sabe se ela está tendo uma crise de pânico, se ela está infartando, o que é, né? Então, corre para o hospital. Vai para o hospital. Mas nesse caminho para o hospital, nesse tempo para o hospital, ajude a pessoa a respirar. Não se apavore. Mantenha você a calma. Eu sei que isso é muito difícil. Por isso que é importante desenvolver inteligência emocional. Então, você tem que manter a calma junto do paciente e encaminhar para o hospital. Se o paciente já foi diagnosticado com transtorno do pânico, então, e ele está tendo crise, então você vai ajudar a lembrar esse paciente de que é uma crise de pânico e que o organismo dele está saudável. Que, embora ele tenha aqueles sintomas, não é um problema do coração. Ele não tem um problema no coração. Ele não tem uma bola que está impedindo ele de respirar, porque sente aqui na garganta, sente que parece que tem uma bola que não vai conseguir respirar. Então, é importante você ir falando, trazendo o paciente para a consciência. Né? Então, se você tem um familiar que tem esse problema, lembre para ele que o corpo dele está saudável, a fisiologia dele está saudável, ele está tendo uma crise de ansiedade. E respirar nesse momento é super importante, Gisele, o exercício da respiração. Respiração profunda, solta o ar lentamente, é lógico que no começo ele tem mais dificuldade, mas que ele vá respirando, porque a respiração ajuda ele a restabelecer a consciência. Que ele vai concentrar na respiração. Ele vai concentrar na respiração e aí ele vai ampliando a consciência de que o organismo dele está saudável e que ele está tendo uma crise de ansiedade. E ele tem condições de controlar aquilo. Tem como explicar pra gente o que causa a síndrome do pânico? Essa é uma pergunta ainda que a ciência e a medicina convencional, ela ainda não tem uma resposta. Então, ela diz assim, que existe um fator genético. Ela diz também que as questões do ambiente podem contribuir. E se a pessoa viveu um trauma, ou uma situação de luto, ou uma situação de perda muito grande, ela pode desencadear a síndrome do pânico. Alguns estudos ainda assim muito novos, muito recentes, que faz a relação entre as emoções e as doenças, já identificaram que a crise de pânico está muito associada a uma sensação de abandono. Então, aquela pessoa que teve muitas perdas, ou aquela pessoa que não teve perda, mas se sentiu abandonada. Então, existem experiências que a gente, por exemplo, pode ter tido lá na primeira infância e nem lembra, mas ficou registrado na nossa matriz mental. E isso pode ser acionado na vida adulta por um gatilho que muitas vezes a gente nem identifica, nem sabe por quê. Por isso que as pessoas falam, a crise veio do nada. E parece que vem do nada mesmo, porque às vezes ela vem sem ter acontecido algo marcante, visível ali, naquele tempo presente, Então, a sensação de abandono, ela pode causar isso na vida adulta. Uma coisa interessante, Gisele, para a gente falar, é que quando a gente fala de sensação de abandono,
é fácil compreender o que é o abandono, quando a pessoa se sente sozinha, isolada. Mas se a gente pensar naquela criança, por exemplo, que foi super protegida, uma criança que foi muito mimada ou que foi muito super protegida, às vezes é um filho único, por amor, muitas vezes a família super protege. A super proteção, ela passa para a criança a informação de que a criança não dá conta de resolver os problemas sozinhos. Lá na frente isso vai se tornar uma insegurança muito grande. Então a criança cresce insegura. Por mais que ela possa ser comunicativa, extrovertida, mas é insegura. E aí quando ela vai para a vida adulta e percebe que ela precisa resolver os problemas dela sozinha, ela se sente abandonada. Então vem aí a sensação de abandono. Por isso que a psicoterapia é muito importante no tratamento do transtorno de ansiedade, da síndrome do pânico. Então essa sensação de abandono, ela vem com diversas roupagens diferentes. Então a gente precisa ir investigando, analisando isso. Ela vem com essa roupagem da insegurança, a pessoa acha que não é capaz de resolver os próprios problemas. A pessoa, muitas vezes, a crise vem numa situação de infidelidade, numa situação de perda de emprego, numa sensação de luto, quando ela perde alguém por conta da morte. E tudo isso aciona nela a sensação do abandono. Entende? Então, ela vem com roupagens muito diferentes. Então, assim, qual a origem da crise do pânico? A gente ainda, a ciência ainda não tem uma origem tão definitiva, mas essa emoção, a sensação de abandono, ela pode desencadear na adolescência ou na vida adulta a crise do pânico. Dá para classificar em níveis a síndrome? Não dá para classificar em níveis. E outra coisa, tem pessoas que têm crises com frequência, tem pessoas que não, que têm crises com um espaçamento grande de tempo. Para todos os casos, o tratamento é muito importante e tem cura. Inclusive, vamos falar disso agora. Como é feito o tratamento, se tem cura ou não, conta pra gente. Sim, a síndrome do pânico tem cura. O diagnóstico de pânico, ele só pode ser feito por um psiquiatra. Então, gente, olha, todos os programas eu vou falar isso. Não é cardiologista, não é ginecologista, não é médico de estômago, é psiquiatra. Ele está preparado para fazer o diagnóstico. Então, porque os sintomas do pânico, eles se parecem com outros transtornos de ansiedade. Então, é necessário um bom diagnóstico. Então, fazendo o diagnóstico com o psiquiatra, o psiquiatra vai indicar medicamentos. Esses medicamentos são medicamentos que vão atuar nos sintomas. Então, naquele sintoma da taquicardia, ele vai ajudar a diminuir a ansiedade. Normalmente, os medicamentos são medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, e eles são muito importantes para o paciente nesse momento, porque ele equilibra a química do organismo. E aí, juntamente com o tratamento medicamentoso, é importante a terapia, porque na terapia a gente vai na causa. Então, o psiquiatra, ele é preparado para fazer o diagnóstico e tratar o sintoma. Aquela sensação de mal-estar, taquicardia, sudorese, tudo isso. Mas o terapeuta é que vai ajudar o paciente a perceber qual é a causa. Onde é que essa matriz foi instalada lá na mente? Onde é que você se sentiu abandonado? Como que era a relação com teus pais, a primeira infância? Então, esse resgate, ele é muito importante. Atualmente, Gisele, uma linha chamada terapia cognitivo-comportamental, ela tem sido muito eficaz no tratamento da síndrome do pânico. Então, é bom que se procure terapeutas com essa formação, porque o terapeuta do cognitivo-comportamental, ele vai trabalhar essa crítica ao pensamento que o paciente está tendo de abandono.
Então, ele ajuda o paciente a sair desse padrão que ele está, que é um padrão irreal, que é um padrão criado na mente dele. Ele colocou na mente dele que ele pode estar infartando. Ele colocou na mente dele que pode ter uma bola na garganta que vai impedir ele de respirar. Então, é como se ele criasse uma realidade paralela para ele, entende? E aí o terapeuta cognitivo-comportamental ele é muito eficaz nesse tipo de tratamento do transtorno do pânico. Muito bem, entendido sobre o assunto de hoje, mais algumas dúvidas você pode enviar no nosso WhatsApp, ele te encaminha para a Natasha também. O nosso WhatsApp é o 998 20 7343. E ainda, neste mesmo WhatsApp, você pode solicitar gratuitamente a revista Fique Leve, que te ajuda também a aprender aí a lidar com as suas emoções e encontrar um equilíbrio na sua saúde física, mental e espiritual. É só você entrar em contato no WhatsApp, dizer eu quero e a gente encaminha para você gratuitamente essa revista, tá bom? Natasha, na próxima semana vamos falar sobre... Na próxima semana nós vamos falar sobre a cultura do estupro. Então, o estupro é um tema muito violento. Muitas pessoas passam por essa experiência, que é uma experiência muito triste, é uma experiência que marca muito a psique de quem vive, de quem sofre isso. Mas, Gisele, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a forma como a gente vê as coisas, o machismo, tudo isso contribui muito para que a gente incentive a cultura do estupro sem perceber. Então, o objetivo do próximo programa é ajudar a gente a criar mais consciência sobre as nossas opiniões, sobre como a gente vê esse tipo de acontecimento. Claro que o programa foi inspirado no episódio do Neymar, que ficou conhecido, não é? E está sendo muito debatido. E a gente pega mesmo esses temas que estão em discussão nas famílias para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais responsável. Então não basta só a gente dar uma opinião, julgar, criticar, mas a gente precisa perceber isso de uma forma mais responsável, porque nós podemos estar incentivando o estupro sem perceber. A gente alimenta a violência sem perceber. Então, o próximo tema vai ser sobre isso. As pessoas que quiserem contribuir com o programa, pode mandar mensagem para mim, se você já viveu essa experiência, se você conhece alguém que viveu, o que você acha disso, qual que é a sua opinião. Manda pra gente, porque o programa fica muito melhor quando vocês participam. Outra coisa, Gisele, quero dar um recado aqui. Tem um monte de gente que manda mensagem para mim assim: Natasha, não vou conseguir assistir o seu vídeo hoje, manda o link para mim depois. Gente, às vezes eu esqueço, eu não dou conta de responder todo mundo. Então, entra lá no YouTube, vai no meu canal, Natasha Fiel, se inscreva no meu canal, clica no sininho e aí sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube, você vai ser avisado. Tá bom? Já quero me desculpar daquelas pessoas que me pediram para postar link na semana passada e eu acabei esquecendo, Gisele, porque são tantas mensagens que a gente às vezes esquece mesmo, me perdoa. Então tá aqui a dica, gente, entra lá no YouTube, todos os programas estão disponíveis no YouTube, tanto o programa aqui da rádio, quanto a playlist do Mulher Se Toca, estão lá. Então se inscreva no canal, clica no sininho e aí sempre que tiver novidade você vai ser avisado, tá bom? Muito bem, inscreva-se já em Natasha Fiel no YouTube e fique por dentro de todas as novidades que a Natasha coloca lá pra você, tá bom? Basta no tempo de hoje eu ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, né, Natasha? Semana que vem tem mais e eu conto mais uma vez com a participação de vocês. Um beijo, um abraço, continua na sintonia da Voz da Esperança, vem chegando pra você daqui a pouquinho mais uma edição do Chega Mais Perto. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Estou lendo aqui o recadinho da Derliane. Estou aqui vendo o Miguel, chegou e falou: mãe, a Natasha... o Miguel já me conhece. Gente, é tão engraçado. Quando eu atendo clientes que têm filhos,
e a gente atende online, e aí os filhos ficam super curiosos para saber quem é que tá na videochamada, e eles ficam tietando a gente. Então, um beijinho para você, Miguel, e Derliane também. Meus amores, obrigada pela presença de vocês, e espero a contribuição de vocês com o próximo programa. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre a cultura do estupro? Você acha que de alguma maneira você percebe uma participação das pessoas, ou se você acha que talvez você contribui e não está percebendo? Enfim, vamos falar desse tema, que é um tema urgente, importante para a nossa cultura atual. Um beijo para vocês e até a próxima terça.